Maria, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Informativo. Eu queria iniciar essa entrevista te perguntando especificamente sobre as mães solos, né? Quais são os desafios delas? Queria que você contasse também um pouquinho da sua história para a gente introduzir esse assunto. Mateus, eu que agradeço. É muito importante, né, a gente falar sobre essa realidade de muitas mulheres, que é uma realidade que ocorre de forma muito crescente, né? A gente tem acompanhado cada vez mais as famílias sendo reformuladas nesse formato, né? A mãe e os filhos, né? Ou a mãe e o filho, como no meu caso. É um desafio muito grande, né? Uma vez que a gente tem que dar conta de tudo, né? Da questão financeira, da questão emocional, dos cuidados, de todos os tipos, né? Das atividades de vida diária, das garantias dos direitos, né? Sobre saúde, educação, transporte, para dar um mínimo de qualidade de vida para os filhos. E sendo solo, sendo a única pessoa a prover nesse sentido de família, né? De chefe de família, é muito desafiador e adoecedor, né? Algumas mães, algumas pesquisas já têm apontado essa situação de adoecimento das mães solo, pelo desafio que é fazer todo esse enfrentamento. Exatamente, Maria. E quando o assunto é mães atípicas, você também se enquadra nesse tipo de situação, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente também dos desafios de ser uma mãe atípica, ali no dia a dia, como que funciona a rotina, como que você encara isso e como que todo mundo deve ver também, né? Essa situação com bons olhos, né? Sem preconceito. Bom, é importante saber que mãe atípica é um termo novo, né, que tem sido bem divulgado, mas muita gente desconhece, né, que a maternidade atípica, ela é aquela maternidade que a mãe precisa ter um cuidado específico devido a uma condição do filho, uma condição de deficiência ou doença rara, algum transtorno do neurodesenvolvimento, que é o caso do meu filho, que ele é um rapaz com 14 anos, ele é autista e tem deficiência intelectual. Então, é uma maternidade atípica, né? Ela foge do padrão do que é visto, do que é dito normal pela sociedade. Até mesmo porque a gente enfrenta muitas barreiras para conseguir um atendimento especializado, tanto na saúde quanto na educação, né? A gente lida com preconceito, com a falta de aceitação da família, a falta de políticas públicas do Estado para poder promover a inclusão dessas famílias, né, dos filhos dessas mães. Então é muito desafiador, né? Tem sido muito desafiador para mim, sendo mãe solo do Miguel, que agora já é um rapaz, entra na adolescência, na fase da puberdade, né? Que é um desafio também muito grande para as pessoas com transtorno mental, com transtorno do neurodesenvolvimento, e a falta de suporte, a falta de apoio no território, nas UBS de saúde, né, nos equipamentos de assistência social, faz com que a gente tenha mais dificuldade de garantir, né, que eles possam ter uma vida plena em sociedade. Pois é. Mari, você também faz parte de um grupo de apoio, né, a essa causa. Eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo, como que funciona essa iniciativa, né? Se alguém tiver interesse de participar também, como é possível? Olha, esse grupo, hoje a gente é uma comunidade na rede social WhatsApp e a gente tem se organizado desde 2016. Então a gente vai para 10 anos já. E na pandemia esse grupo foi muito importante, né? Que a gente não podia estar presencial e a gente criou essa rede de apoio. E nessa comunidade a gente tem grupos de famílias atípicas usuárias do SUS, de mães empreendedoras, tem o grupo de avisos onde a gente faz comunicado de várias questões pautadas na causa do autismo da pessoa com deficiência.
Então é um trabalho de rede muito bacana, onde as mães têm autonomia para poder se organizar, para divulgar as suas questões, para desabafar, para buscar orientação na área de saúde, educação. Enfim, a gente tem feito um trabalho muito bacana durante esses anos e acolhendo várias famílias, participando de muitos eventos, de muitas iniciativas. E agora a gente está crescendo, nós vamos ter um novo formato a partir do mês que vem, né, que a gente vai deixar de focar só na causa do autismo e a gente vai se tornar uma comunidade que vai chamar Amar Atípico, né? O amar, que é verbo, né? E o atípico, que é a nossa condição, né? De famílias atípicas. E são muitas outras condições associadas ao autismo, né? Tem pessoas com deficiência intelectual, síndromes, paralisia cerebral. Então a gente não quer deixar ninguém de fora e somar força nessa luta dentro da comunidade, né? Que esse vai ser o último mês que a gente vai continuar se organizando com esse nome Amor Autista. O grupo específico de autismo segue dentro da comunidade Amar Atípico, que vai continuar com esse trabalho de envolver as famílias. Perfeito. Então, para encontrar vocês, só pesquisar por esse nome, já chega até lá. Isso, Maria Bertolini no Instagram e o Amar Atípico também no Instagram. Tem um link para entrar na comunidade do WhatsApp e a gente recebe todo mundo que tem interesse com muito carinho. Maria, quando o assunto é inclusão também e aceitação, né? Para além desses grupos específicos, no dia a dia, como que toda a população pode contribuir também com essa causa? O principal é o respeito. Eu acho que é a base, né? Respeitar a condição do próximo, independente de qual seja a condição, e tentar compreender para poder ajudar, né? Para poder minimamente assim, fazer a diferença num momento, vamos supor que uma mãe está numa fila com um filho em algum estabelecimento e esse filho tem uma crise. É muito importante que as pessoas tenham empatia, tenham conhecimento e respeito, que não julguem, né? É muito comum as pessoas julgarem as crianças, as mães que estão transitando nos espaços e os filhos passam por situação de crise e essas mães são julgadas, né? E algumas pessoas que pegam fila preferencial por ter uma deficiência invisível, elas são julgadas, as pessoas falam, olha, você não deveria estar aqui, mas a pessoa não tem a característica externa para comprovar a deficiência dela. Então isso é muito constrangedor, né? Isso é muito desrespeitoso, a gente ser, né, as mães e as pessoas com deficiência, sobretudo as pessoas com transtorno neuromental, serem julgadas, né, serem apontadas como uma pessoa que não tem direito de estar ali. Então, eu acho que é o principal e é o que a gente mais sofre. Eu, como mãe de um rapaz com deficiência, eu tenho muita dificuldade com a questão até de banheiro em espaço público, porque ele já é um rapaz, ele não, para entrar num banheiro feminino, ele não é bem visto, porque é um homem já, né, olhando para ele, e eu também, para acompanhar ele no banheiro masculino, tenho essa dificuldade. E a gente passa por diversas situações de falta de respeito, falta de adaptação, falta de políticas públicas, e tudo isso depende muito tanto do Estado quanto da sociedade se informar, né, se adequar para que a gente possa ter uma vida plena em sociedade. Com certeza. Maria, quando o assunto é apoio, recursos ali no dia a dia, quando a gente fala de desenvolvimento, né, da pessoa, né, atípica e também em relação às mães, né, solos atípicas, no caso você faz parte das duas coisas, eu queria que você falasse especificamente sobre isso, recursos e apoio. É uma questão fácil? Como que é esse desenvolvimento do seu filho especificamente? Olha, recurso e apoio, sobretudo para as famílias de classe baixa, é muito desafiador conseguir e dar continuidade, né?
às vezes, muitas das vezes as pessoas conseguem um apoio, um suporte temporário, né? Uma ação momentânea, só que se não tiver continuidade, a gente dá um passo para trás. É o que acontece com muitas famílias, né? O apoio no território, na referência onde ela mora, que deveria ser a UBS de saúde, o CRAS, né? Falando especificamente das famílias em vulnerabilidade, tem sido muito falho. As políticas públicas têm sido muito fragmentadas. E isso traz um impacto muito negativo acerca do desenvolvimento dessas famílias e das pessoas com deficiência, né? As pessoas com transtorno, as mães não têm o suporte, não têm assistência social, muitas das vezes não têm assistência social, que é direito, que é garantido por lei. Muitas mães saem do mercado de trabalho porque têm que se dedicar ao cuidado do filho e elas dependem de um benefício do governo, que é difícil acessar, né? Que a gente não tem tanto, às vezes a família não tem tanto conhecimento e não tem tanta articulação próximo da sua residência ou na sua referência, que deveria ser de cuidado, de amparo. Então, são muitas barreiras, sabe? E tanto o familiar, né? Que a maioria das mães sofre por essa estatística onde 70% dos pais, ao descobrir o diagnóstico do filho, abandonam, de certa forma, essa família, né? E aí as mães têm que lutar na justiça para que tenha minimamente uma pensão, né? Porque amor a gente não compra, cuidado, que deveria ser uma coisa natural, não tem como exigir também, né? E a gente fica nesse desgaste de correr atrás de direito básico, né? Então, são muitas barreiras, principalmente para as famílias em vulnerabilidade. Perfeito, Maria. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, uma mensagem ali de inspiração, né? Para as mães atípicas e mães solos, de preferência, né? Que a gente está comentando aqui hoje. Certo, Matheus. O que eu tenho a dizer para as mães atípicas, solo principalmente, é que não desistam. Tem dia que é pior, tem dia que a gente pensa que não vai conseguir mais seguir adiante. Mas a nossa maior ferramenta é a nossa união, buscar pessoas, grupos de famílias, né, que passam pela mesma situação, se empoderar, se encorajar, buscar se informar, que a informação é uma grande ferramenta para que a gente possa crescer dentro do nosso contexto social, informação, conhecimento, estudar e cuidar de si, né? Buscar rede de apoio que seja na escola, buscar parcerias, buscar se comunicar e conscientizar a sociedade cada vez mais da importância de ter um cuidado compartilhado. Excelente, Maria. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço, Matheus. Obrigada. A gente que agradece. Inclusive, o Miguel está aqui conosco, né? Miguel, vem cá dar um abraço na mamãe. Vem cá, na mamãe. Pode vir. Vem. O Miguel está chegando, está aqui com a gente também, aqui nos bastidores. Oi, meu amor. Vem cá, aqui no meio, ó. Ele é enorme, Matheus. Ele vai dar uma baixadinha aqui, dar um beijo na mamãe. Esse é meu príncipe, meu companheiro, Matheus. Nós estamos juntos. Perfeito. Para tudo, né, Miguel? Excelente. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Miguel.